Deus seja louvado. Nós estamos nessa nova fase de evangelismo, não é? Pelo telefone. Eu estou orando para que Deus faça alguma coisa, não é? Eu peço que os irmãos me ajudem também em oração, para que a semente, que a palavra, chegue no coração do eleito e o último entre na arca, para então ela ser selada por fora em segurança. E orem para que Deus me dê inspiração e que Deus me ajude. Eu estou animado. Eu enviei para os meus contatos, para quase todos, sem exceção. E me lembrei de uma coisa agora. O irmão Billy Paul, filho do profeta de Deus, ele tinha um dentista. E ele se tratava com ele. E um dia o dentista perguntou a ele: Billy Paul, em algum momento eu lhe maltratei, eu lhe ofendi? Ele disse não. Disse: por que você nunca me falou acerca do seu pai? Era o dentista dele. Ele nunca havia falado acerca do irmão Brana para ele. Eu sei que muitos não vão crer, mas alguém vai crer. É isto, há uma meia dúzia de loucos o suficiente para crerem no Evangelho, porque é loucura para aquele que se perde, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos. Este é o Evangelho. Para uns é loucura, para outros a verdade. Eu costumo dizer que a verdade, ela costuma beirar, sabe, o desvario, a loucura. A verdade é tão maravilhosa que parece que não é verdade. Mas a verdade é que é desse jeito. Você não imagina as coisas que estão te esperando agora mesmo. Você não imagina as coisas que Deus tem para você, é o que a Escritura diz. Você nunca imaginou, nunca subiu ao seu coração aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E não começa num futuro distante, começa agora mesmo. Deus começa a fazer as coisas maravilhosas nesse tempo, não é num tempo lá no além. Você começa a mudança agora mesmo. Nós estamos na mesma terra que o Senhor Deus fez. E Ele não nos deixou, Ele não foi embora. Ele ainda está aqui. O mesmo e maravilhoso, o grande Jeová, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, Ele faz coisas maravilhosas e começa a fazer agora mesmo. Então, é motivo de você estar muito feliz nessa noite, por Ele ter te escolhido, te salvado, te trazido para esta mensagem. Então, divulguem. Alguém vai crer. Você creu. Deve ter mais alguém que vai crer. Nós sabemos que quando o último eleito entrar, Jesus vem. E você me diria: pastor, que doutrina é essa? Essa é uma doutrina nova? Não, não é doutrina nova. No 2º século, São Irineu pregava sobre isto. O fato é que nós não aprendemos o Evangelho completamente. Nós aprendemos parte dele. A parte que tange a nossa salvação, que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é verdade, mas há mais coisas. Se você creu nisto, aleluia, você é um em 1 milhão. Mas existem outras coisas para você. Porque está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Alguns que param no meio do caminho e ficam ali, estabilizam, mas há mais para nós. Amém? Você crê assim? Há mais para nós. E eu tenho visto Deus se movimentar, Deus fazer coisas. É como se você visse um filme
e você então apertasse no controle a pausa, a cena pararia ali. Certa vez eu estava em casa vendo um filme de Jesus e, por alguma razão, a pausa foi apertada. E nós fomos para lá, fomos para cá e parou Jesus assim na tela, assim o ator, né? A imagem de Cristo. Então, quando apertamos de novo o botão de pause, tiramos a pausa, ele começou a executar a ação. Muito bem. Quem foi que deu pausa em Deus? Ou quem pausou a Bíblia? É a mesma coisa. Começou lá em Atos, está em vigor agora mesmo. O grande Jeová que conduziu o povo no deserto até a Palestina ainda é o mesmo que está na terra hoje, o mesmo que criou o jardim do Éden, pôs o homem lá, o mesmo que expulsou o homem do Éden e colocou o anjo lá na porta para que eles não voltassem, o mesmo Deus que guiou Adão e a sua descendência ainda está na terra, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quem foi que deu pausa no projeto? Ainda está em vigor. É a nossa mente que entende que Deus, o nosso Senhor, que Jesus Cristo está lá no passado. Isso não é a verdade. Ele está hoje conosco da mesma forma que estava antigamente. E mais ainda, porque naquele dia ele disse: vós conhecereis que eu estou em meu Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Então, quando ele partiu para Deus, a vida da igreja passou para um degrau superior, porque aquele que habitava com eles, capítulo 14 de João, agora estaria neles, e os discípulos saíram fazendo as mesmas obras de Jesus Cristo. Então não quer dizer estar em companheirismo com a pessoa, é que essa pessoa estará dentro de você. O nosso momento é um momento maior do que o momento daqueles discípulos que viviam com o corpo de Jesus Cristo. Nós vivemos com o seu Espírito. Não é diferente isto? Talvez você imagine que andar com Jesus Cristo, ser um discípulo dele, naturalmente, conhecê-lo humanamente, fosse alguma coisa grandiosa. E eu não duvido que é. Mas aqueles discípulos, enquanto conviviam com Jesus Cristo, não tinham acesso a tudo que eles tiveram depois que Jesus Cristo foi para o Pai. É o que eu estou dizendo. Porque mesmo Pedro andando com Jesus, pecou miseravelmente, negou Jesus Cristo. Mas quando o Espírito Santo veio, compare Pedro que andava com Jesus e Pedro que andou com o Espírito Santo. Quem fez mais coisas? Depois que o Espírito Santo estava nele. Bom, esse é você nessa noite. Alguém que tem o Espírito de Cristo. Ora, se não é você, imagine o que é que você deveria ser então. Você é a igreja de Jesus Cristo. E eu noto que os discípulos estavam bem acostumados com o Cristo e eles estavam vivendo em seu mundo judaico, e eles estavam amarrados em torno de Jerusalém. Mas a ordem que Jesus disse foi que se pregasse o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ide por todo o mundo. Os discípulos ficaram em Jerusalém e na Judeia e naquelas regiões ali. Mas a obra de Deus deveria acontecer. Deus, então, tinha na sua presciência, porque há alguns que não creem na presciência de Deus, na predestinação. Ora, havia um homem que Deus havia destinado, predestinado, escolhido desde o ventre para ser a luz para os gentios. Este é o apóstolo São Paulo, que eu estava olhando enquanto eu estudo enquanto eu estou caminhando pela Bíblia, nesses áudios que nós temos enviado pelo WhatsApp. Eu estava observando que Paulo, ele morreu mais ou menos em 67, 62, 67. E ele era um ancião quando morreu. Me ajudem aí na conta. Ele morreu no ano 67,
do nosso calendário, 62, 67. Uns querem dizer que quem foi culpado por seu assassínio, por sua morte, foi Nero. Uns dizem Calígula. Eu já vi que era Calígula. Eu não sei bem se foi Nero ou se foi Calígula. Eu sei que ele foi morto. E eu estava vendo recentemente que em 67 da era cristã. Ora, se ele foi morto em 67 como um ancião, que idade ele tinha no ano 30, 33, 32, 28? Faça uma conta. Ele deveria estar vivo nos dias de Jesus Cristo, não era? Se ele morreu em 67, se é verdade isto, e o ministério de Jesus ocorreu em algum momento entre 28 e 33, então Paulo devia ter mais ou menos a mesma idade do Senhor Jesus. Eu não sei com que idade ele morreu, se foi sacrificado, foi morto com 60, com 70, com 80. Só diz a Bíblia em Timóteo que para a Filemão, quando ele escreve a Filemão sobre Onésimo, não é? Ele diz Paulo, o velho. E em Timóteo ele diz, eu já estou sendo entregue por libação, por sacrifício. Ele então era o quê? Um velho de quantos anos? Não sei. Mas provavelmente Paulo estava vivo nos dias de Jesus Cristo, mas não como um discípulo. Era porque o momento de Paulo era outro momento e Deus já o havia escolhido, não para conhecer Jesus em carne, mas para conhecer Jesus Cristo como ele é, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, por isso, você não se julgue porque você crê no Evangelho depois de alguém ou antes de alguém. Foi Deus quem quis. Ora, Pedro ouviu de Jesus, apacenta minhas ovelhas. Mas Paulo, que não conheceu Jesus, na carne, foi colocado para ser luz dos gentios e se tornou o modelo, o padrão da doutrina cristã no Novo Testamento. Eu estava notando, e Paulo não conheceu Jesus em carne. Então, se uma pessoa é cristã há muitos anos, glória a Deus. Se uma pessoa nasceu no Evangelho, aleluia. Mas se outra nasceu no mundo, cometeu muitos pecados e se arrependeu, glória a Deus 2 vezes. Porque ele se desprendeu do diabo. Então é uma grande vitória. Então não temos aqui que nos gloriarmos. Foi ele que nos trouxe. E Paulo era um homem muito educado, muito erudito, um doutor da lei, ao contrário de Pedro, que era um analfabeto. Nós não fazemos nenhuma apologia, nem à ignorância, nem ao conhecimento. Nós queremos de Deus aquilo que Ele nos quer dar. Não queremos ser ignorantes e letrados, mas se Deus me chamou para ser um ignorante e letrado, eu vou para o céu desse jeito. Porque também Adão não tinha de nenhum diploma. Adão, no nosso padrão, seria um analfabeto, você não acha, não? A escrita foi inventada depois dele, ele não sabia nem escrever. Interessante, né? É porque essa ciência que nós temos estabeleceu padrões. Eu tenho que ficar naquilo que eu fui chamado. Pois bem, então Pedro era um iletrado, Paulo um doutor na lei. Pensem num homem fino, num homem que sabia conversar. Era Paulo, que podia se orgulhar. Ele não estava no movimento pentecostal original, não estava com Jesus Cristo ali, mas estava em algum lugar tentando servir a Deus. Talvez seja o seu caso. Você não cresceu no Evangelho, não cresceu na doutrina correta, mas queria servir a Deus. E um dia você encontrou a mensagem, aleluia, e você moldou a sua vida. Eu estava notando acerca de Paulo. Eu disse a vocês, já algumas vezes, que nós temos 27 livros no Novo Testamento, dos quais 14 foram escritos por Paulo. Alguns destoam acerca do livro de Hebreus. Alguns acham que Hebreus, alguns não, alguns dizem que
Foi Paulo que escreveu? Outros dizem, a linguagem não parece com a de Paulo. Mas o nosso profeta ensinou que foi Paulo quem escreveu aquele livro. E para mim, eu fico com a opinião dele, isso não fere em nada. Mas se você quiser pensar que foi outra pessoa, não havia alguém mais capaz para pregar aos judeus do que Paulo. E a carta aos Hebreus, que seria então o 14º livro que Paulo teria escrito, porque 13 de fato foi ele. Dos 27 então, 13, sem dúvida alguma, foi de Paulo. Mas eu vou apontar mais 2 que você também pode atribuir a Paulo. Sabe quem? Ou sabe quais livros? Lucas e Atos. Aí já deu 15, sem Hebreus. Por quê? Porque Lucas é discípulo de Paulo. Então só aconteceu o Evangelho de Lucas e só aconteceu o livro de Atos porque Paulo pregou para Lucas. Vocês estão me entendendo? Então Paulo é responsável. Aí já deu 15. Mas voltando a Hebreus. O livro de Hebreus tem uma linguagem muito fina. Não é uma linguagem para gentios, para pagãos que se converteram, nós. Paulo, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, crescido como um judeu, criado, educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, podia falar com autoridade aos seus compatriotas. Então, eu imagino que Paulo então pôde agora dizer, como quem diz agora vamos conversar só nós aqui, só nós judeus. E ele começou indo na doutrina e ele falou uma das coisas o termo não é nem interessante, é mais chocante da Escritura. Um ponto profundíssimo da Escritura. Ele estava provando para os judeus, o autor do livro de Hebreus, que eu creio que é Paulo, então seria agora o seu 16º livro, porque 2 é do seu filho na fé, então coloquei na conta dele. Dos 27 livros, os 17, dos 27, 16 seriam de Paulo, ou por intermédio dele, no caso de Lucas e Atos. Mas em Hebreus, Paulo, como eu creio, está apresentando Jesus como o Messias para os hebreus. É por isso que a linguagem é rebuscada, é fina. Ali falava um doutor. Vocês compreendem? E tocou em pontos difíceis. Mesmo Pedro disse, Paulo, que falou sobre pontos difíceis, que os indoutos torcem para a sua própria condenação. E no capítulo 7 de Hebreus, Paulo cita que Jesus foi feito sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Não foi pela ordem dos levitas, porque os sacerdotes eram levitas, da tribo de Levi, vocês sabem. Ele veio de outra ordem. Ele era sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. E quem é esse Melquisedeque? Um homem que não teve pai, nem mãe, nem princípio, nem fim de dias. Você não encontra outra pessoa citando isso na Bíblia. Se, salvo engano, são apenas 3 citações desse Melquisedeque em toda a Bíblia. E esta é a terceira. Porque havia coisas na palavra que os judeus não iam, porque são coisas profundas. Não era algo normal de se dizer. Era o evangelho, era o cerne da fé. Então esse Melquisedeque era uma incógnita, uma interrogação. Era alguém que não tinha a ver com o roteiro dos homens, com a ordem daquele dia. Não tinha a ver com a tabela que os doutores estabeleceram. Era fora de escala, fora do padrão. Quem é esse Melquisedeque? Sem pai, sem mãe, sem princípio, nem fim de dias, e rei de Salém. Quem é esse homem? Paulo disse que Jesus é sacerdote
na ordem dele. Então ele começou a provar. Não venha você com o judaísmo, com seus pergaminhos para cima de Paulo, não. Paulo conhecia. E Paulo provou para os hebreus que Jesus era o Messias. Note uma coisa. Quando é que ele aparece, esse homem, esse Melquisedeque? Rei de Salém. Ele é o rei. Salém é paz. Rei da paz. Quem é esse homem? Sem pai, sem mãe, sem princípio e sem fim. Ó, meus irmãos, só existe um ser que não tem princípio e nem fim. Este é Deus. Vocês sabem, Ló, que é o tipo da igreja que passa pela tribulação e que está se aproximando, meu povo. Se preparem. A tribulação está vindo, não para nós. A nossa já chegou. A do mundo vai vir. A nossa está aí. E é só isso. É só aperto, é só problemas. Você dê glória a Deus. Porque o que vem a seguir é catástrofes. Vocês viram o mar recuar? Minha filha estava me contando acerca... Qual é o nome da palavra? Esqueceu? Tem uma palavra que diz que os animais do mar não vão conseguir mais formar seu exoesqueleto e que o mar está ficando mais ácido, o pH do oceano está caindo depois das indústrias. Então o coral vai morrer. O coral alimenta os peixinhos. Os peixinhos alimentam os peixinhos maiores um pouquinho. E aí, daqui a pouco, vai faltar comida no mar e os peixes vão ter que comer, sabe onde? Em Copacabana, aqui em Itapuã, vai ter carne branca à vontade para eles comerem. O mar, e a Bíblia diz que a terça parte dos oceanos morrerá. E também a professora estava dizendo sobre um efeito no peixinho, que o peixe fica como que bêbado, por causa desse efeito da acidez dos oceanos. E ele fica sem saber por onde ir, fica meio... grog, o peixinho fica meio desnorteado e o peixe maior fica presa fácil. Olha, a tribulação está vindo. A nossa já está aqui. Nós temos essas lutas, nossa luta diária, mas vai piorar. Ló é o tipo do crente que passa da igreja que passa pela tribulação. Ló era sobrinho de Abraão, vocês sabem, e Ló foi para Sodoma. E Abraão ficou nos carvalhais. Deus desceu para visitar Abraão e livrou Ló daqueles problemas da destruição que vinha sobre Sodoma. Mas também, Ló, certa vez, 5 reis tomaram Sodoma. Houve uma guerra lá no lado onde estava Ló, não me recordo bem agora. Eu sei que Abraão foi lá e venceu aqueles 5 reis. Observem, Abraão não era rei, mas venceu 5 reis. Quem ele era? Acho que é melhor ser o que Abraão era do que ser rei, não é não? Abraão não era rei, não. Mas Abraão foi lá com o que ele tinha e venceu logo 5. Por isso que você não precisa de nenhum título humano, como os homens dão títulos, para você ter uma vida boa. Abraão, então, era um rei, só que não se importava em ser rei. Amém? Vocês me entenderam? Se um vence 5 reis, quem Abraão era? Ele era amigo de Deus. Eu penso que ser amigo de Deus é mais do que ser um rei. Pelo que Deus disse a Abraão, eu vou ocultar o que farei a Abraão, visto que ele é meu amigo. Já pensou você alcançar esse título, amigo de Deus? Muito bem, mas o ponto é o seguinte: depois que Abraão venceu esses 5 reis, ele voltou desta matança dos reis, ele encontrou-se com Melquisedeque. Que então Abraão ofereceu dízimos de tudo que ele havia recebido para, ou ganho para Melquisedeque. Melquisedeque ofereceu para ele pão e vinho. O que é isto? A nossa comunhão. Vocês conhecem alguém que ofereceu pão e vinho? O sacerdócio de Levi oferece cordeiro assado, ervas amargas, mas não oferece pão e vinho. Pão e vinho apenas, só um ofereceu, Jesus Cristo, porque ele era o Cordeiro de Deus que tiraria e tirou o pecado do mundo.
Então quem era esse Melquisedeque? Era nesse sacerdócio onde Jesus veio. E se você quer ir mais adiante, o profundo disso é que Melquisedeque não teve começo nem fim, nem pai nem mãe. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é esse homem? É um anjo por um acaso? Não. A Bíblia não fala em seus termos. Quando você vai para Isaías 9:6, disse: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. O principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, não Rei da Paz. Sabe? Porque aquele Melquisedeque é a representação do que Jesus seria na terra. Vocês compreendem? Porque quando ele foi feito à imagem, quando ele encarnou-se, ele tomou o papel de filho. Então ele não era mais o rei de Salém, ele era o príncipe de Salém. Mas era o mesmo Deus mudando de papel, não dos deuses. Porque Jesus teve um começo. O homem Jesus teve um começo. Melquisedeque não. Vocês entendem? Agora ele assumiu a sua posição original. Como disse o irmão Brando na mensagem, quem é esse Melquisedeque, se eu não me falha a memória? Melquisedeque ainda é sacerdote nessa noite. Aleluia. E como Melquisedeque visitou Abraão, pode visitar você. E de que igreja ele viria? A que denominação Melquisedeque pertenceria? Ele era judeu, né? Ele era um judeu? Não. Judá não havia nascido ainda. Ele falou com Abraão. Então ele não era da tribo de Judá. Porque ele falou com Abraão, para você saber, Abraão teve a Isaac, Isaac teve a Jacó, Jacó teve Levi, que teve os sacerdotes, e que teve Judá. Então ele não tinha nada a ver com judaísmo. Vocês compreendem? Ele não era de linhagem humana. Então, foi isso que Paulo, com muita propriedade, ensinou. Que Jesus é sacerdote na linhagem de Melquisedeque. Não é segundo o homem, segundo Deus. E não foi desta maneira que Paulo foi escolhido? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não foi o homem que escolheu Paulo, foi Deus. E eu pergunto, quem te escolheu? Foi você que escolheu? Foi você? Deus tem que haver te escolhido. Essa é a diferença. É como uma flor de estufa e uma flor do deserto. Uma flor de estufa, você já comprou florzinhas no mercado. E você leva para casa, daqui a pouco ela morre. Aí você vai lá no meio da caatinga, do sertão, tem uma flor bonitinha lá no sol, no tempo todo lá. Por quê? Porque ela tem uma natureza forte. Uma flor de estufa, não, tem que ser mimada, regada, para não morrer. Um crente verdadeiro tem natureza como dessa flor no deserto, que com um pouquinho de água ela vive e não precisa ser pulverizada, colocar veneno anti-insetos e coisas tais. Ela tem uma natureza firme, porque Deus a fez assim. Deus chamou a Paulo, Deus chamou a você da mesma maneira. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Chegou mesmo a dizer, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aleluia. Eu sou satisfeito em saber que Deus não está no cotidiano dos homens. Não precisa, não responde a homem algum. Então esse sacerdote eternamente ainda é o mesmo hoje. E se tem alguém, agora você vai me compreender onde eu vou chegar. Eu estou animado com meu Deus. Porque eu estou vendo uma coisa maravilhosa. Eu estou observando que está havendo pessoas que naturalmente não têm muito conhecimento bíblico ou de igreja e têm falado as coisas verdadeiras e dizem, Deus tem me mostrado isto. E eu olho para as pessoas e disse,
não pelo que elas sejam, mas pelo que elas falam. Como é que uma pessoa pode falar algo tão correto sem não ter tanto tempo no Evangelho? Só pode ser uma coisa de Deus. Amém? Vocês entendem? Só pode ser de Deus. Deus tem chamado o seu povo. E Melquisedeque, esse que falou que visitou Abraão, ainda é o mesmo Melquisedeque hoje, que tem visitado outras pessoas. Ou você, ou não foi assim com você. Ou ele não te visitou fora do sistema humano. Ou não foi algo divino que aconteceu com você. Se não foi, você não pertence a esta mensagem. Porque para você ser desta mensagem, Melquisedeque tem que haver tido um encontro com você. Ele tem que ter tido um encontro com você. Melquisedeque encontrou-se com você? Ele ainda é sacerdote hoje. Amém. Eu acho isso maravilhoso. Então, não houve um Abraão no passado que foi escolhido? Pois bem, ele é o pai da fé. Então, vocês não acham que há outros como Abraão nesta noite? Que Deus pode visitá-los também e conduzi-los à verdade? Vocês não acham? Eu sei que há. Eu sei que há. Já notaram que que Abraão ele veio de Ur dos Caldeus, não foi? Vocês lembram? Sabe outra pessoa que também era de Ur dos Caldeus? Jó. Eles frequentavam a mesma igreja? Será? Como é que é isto? Me expliquem agora. Abraão foi chamado por Deus em Ur dos Caldeus. E Ló? Foi chamado por quem? É dito que quem escreveu o livro de Jó foi o mesmo Moisés. Porque é uma história muito antiga e eles transmitiam oralmente seus assuntos, suas histórias, até começaram a escrever. Pensem, Deus tratou com Abraão aqui e paralelo a isto, ou antes disso, tratou com Jó ali. E Jó conhecia a Deus. Qual é o paralelo disso? Um só. Melquisedeque veio para Abraão e veio para Jó. Em que denominação? Em nenhuma. Quando foi que ele precisou disso? De um sistema. Jó era um homem justo, temente a Deus. Deus o abençoou. Abraão também era escolhido por Deus, temia a Deus. Deus o escolheu e se manifestou a ele. Sobre qual bandeira? Nenhuma bandeira. Ou apenas a mesma e única bandeira. Jeová Nissi. Jeová, ele é a nossa bandeira. Então Deus está falando da mesma maneira hoje, porque tudo que foi no começo será no fim. Espero genuinamente que Deus esteja falando com você. Nesses últimos dias, Deus nos enviou um profeta. Um profeta que foi tão rejeitado, mas a mensagem foi dada e é essa que eu estou ensinando para os irmãos. Mas eu gostaria, mas como saber se um homem é de Deus ou não? Se um homem tem um ministério de Deus ou não? Como saber disto? Como é que Abraão descobriu que Melquisedeque era quem ele era? Baseado em quê? Me respondam. Como é que Abraão reconheceu que Melquisedeque era Melquisedeque e deu o dízimo de tudo que ele tinha para ele? Como foi? Será que havia alguma coisa no coração de Abraão que quando viu Melquisedeque logo disse, esse é ele mesmo? Será que há alguma coisa? Ah, sim. Deus tem escolhido alguns para a vida eterna. Há uma natureza divina nos filhos de Deus. Nós estávamos perdidos estávamos perdidos porque outrora estávamos achados com Deus. Estávamos com Deus na eternidade, nascemos com um corpo de carne, mas quando nós notamos o nosso Deus mais uma vez, a sua presença, nossa alma diz amém. É isto, é algo dentro de nós.
Não tem a ver com nossa mente, tem a ver com a nossa alma. É maior do que você. Abraão soube que Melquisedeque era aquilo, não era um charlatão. Será que hoje em dia os filhos de Deus do século 21 não podem reconhecer um verdadeiro dom de Deus? Perdemos nosso sentido, será? Eu penso que não. Pois eu afirmo, Deus tem enviado um profeta para trazer uma mensagem. A mensagem foi dada. O que está acontecendo é que aqueles que creram estão se preparando para o arrebatamento. Já foi posto. Nós não teremos mais nada novo. Nós temos apenas repetições do que foi no passado. Está tudo acontecendo exatamente como foi posto. É tempo da vinda de Jesus Cristo. Nós estamos vendo o dinheiro eletrônico. Nós estamos vendo o mundo se movimentando. Nós estamos vendo a marca da besta tomando o seu sinal. Nós estamos vendo o comércio. Ora, nós somos pessoas simples. Bom, eu não sei quem ouvirá isso pela internet. Eu sou uma pessoa simples. Eu sou simples. Não conheço muito. Mas eu sei que tudo tem a ver com o comércio. Vou dar um exemplo aqui. Uma pequena peça para um câmbio automático aqui no Brasil custava o preço de um kit aqui no Brasil, uma peça só aqui no Brasil, era o valor de você comprar lá fora o kit completo. Em vez de uma, quase 100 peças. Vamos dizer assim, vou chutar. O preço do reparo todo numa peça. O que acontece? Você entra pela internet e você compra aquilo lá e você passa pelos impostos todos. O que vai acontecer? Eu estou falando de maneira bem simples. O que vai acontecer? Tem que ser criado uma maneira de gerenciar, porque os impostos não vão vir mais para quem se deve. Por que razão? Se você tiver 10 mil reais no bolso e for para o Paraguai comprar, você não pode comprar. Você vai pagar com seus 10 mil, mas nós temos lei sobre importação e exportação. Então, é o que chama muamba. Por que eu não posso comprar no Paraguai um som que aqui é 3 mil, compro lá por mil reais? Por que eu não posso? Porque aqui tem imposto, é questão de politicagem, de governo. Vocês entendem? Mas com a internet, com a movimentação e com tudo isto, o dinheiro está indo por caminhos diferentes. A Primeira Guerra aconteceu por causa de comércio. A Segunda Guerra acontece por causa de comércio. A Terceira Guerra acontecerá por causa de quê? Comércio. Não sei se o estopim vai ser isto, mas eu sei que nós temos o câmbio das moedas e a variação cambial do dólar para o real. Pois bem, e já criaram uma moeda, não sei se uma ou duas ou mais, mas uma, não sei se é o Bitcoin ou algo assim, que ela já vale normalmente. Em qualquer lugar ela tem o mesmo valor, não se desvaloriza e ninguém pode te roubar. A coisa está chegando. Hoje você tem que ter CPF, você tem que ter RG, tem que ter título, tem que ter isso. Antigamente não tinha que ter. Hoje você tem que ter. Amanhã você vai ter que ter um sinal, senão você não vai poder nem comprar, nem vender. E se você falar contra isso, você vai ser um antiquado. Se alguém diz internet é do diabo, isso é um fanático. É? Pois é, a internet faz mais coisa boa, mais coisa ruim. Umas coisa ruim, é do diabo sim. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando vê um velho crente dizendo isso é do diabo, não, esse é um fanático. Fanático, espere aí. Até o carimbo chegar em sua mão direita, na sua testa. Está para acontecer, não pode demorar mais. E agregue-se a isto, a essas pessoas se despertando pelo Evangelho e recebendo as coisas que nós temos aqui pregado.
enquanto que os religiosos estão cada vez mais religiosos em seus quadrados, em seus mundos bitolados, mas Deus pegando mundanos, pessoas afastadas e revelando a palavra. Revelando a palavra para eles. Eu sei que alguma coisa está acontecendo. Vocês podem parar um pouco comigo aqui e viajar comigo até certa floresta e ver o que está acontecendo ali. Você viria 2 patinhos caminhando, quá, quá. O que é isso? Lá adiante você veria 2 calangos caminhando. O que é isso? Daqui a pouco o camelo caminhando de pá em pá. Você coçaria a cabeça? O que está acontecendo? Olha ali em cima do monte, uma grande arca construída. Eu penso que é isto. Deus está juntando os seus filhos antes da destruição. Está acontecendo. E o diabo amarrando os seus. Cada vez as pessoas mais sem tempo para Deus, amantes de si mesmos, reprovados, supérfluos, fúteis. Homem preocupado em fazer a sobrancelha, em fazer isso, fazer... Um homem! E com vaidade com isso. Um bocado de homem cheiroso. Homem cheiroso. E você vê em moda e... O que é o que está acontecendo? Preocupado com Barcelona, com futebol, com isso e com coisas fúteis. Preocupado com promoções de shopping, a loja vai estar em promoção tal dia, a loja. Jesus vai voltar. E você ficará aí com esse mundo, o mundo passe a sua concupiscência. Por quê? Não receberam o amor da verdade para se salvar. Eu percebo isto, que a arca está posta em cima da montanha. E a arca é esta mensagem. E essa mensagem é a mensagem pentecostal que começou sendo pregada em 1909. E 6 a 1909. E chegou até nós o Espírito Santo, quando ele nos encher completamente, nós estaremos mais leves que essa atmosfera deste mundo e voaremos para casa. Como Jesus subiu aos céus, a igreja também subirá. É o que está para acontecer. Mas essa mensagem não é para muitos. Essa mensagem não é popular. Esta não é o tipo de mensagem que enche igreja. Esta é a mensagem que toca no coração do eleito. Porque há um grupo, há uma pequena noiva de Jesus Cristo anelando por sua vinda. Amém. Aleluia! Eu sou feliz por ser parte desta noiva. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ler em Atos 9 e eu vou encerrar. É maravilhoso vir na casa de Deus e ver o Espírito Santo inspirar. Amém? Eu creio na inspiração divina. Atos 9. Versículo 3 até o 6. Paulo, ele era conhecedor da Bíblia, ele era bem teórico. Talvez seja o seu caso. Mas um dia aconteceu isto. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor. E disse o Senhor. Aleluia. Quem é esse Senhor? O Senhor que criou o céu e a terra. E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vamos orar. Senhor Deus, nós não somos Saulo,
mas somos teus filhos. E te agradecemos pela luz que nos cercou através desta mensagem, Senhor. E nos fez parar o nosso caminho e mudar nossas vidas e nos fez ser pessoas diferentes, Senhor. E nós temos entrado nesta mensagem e o Senhor tem dito o que nós temos que fazer. Arrependermos e cada um de nós ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. E viver neste mundo de uma maneira sóbria e pia até a tua vinda. Estamos aqui nós, Senhor, agradecidos porque isso nos alcançou. Obrigado por conhecermos tudo que conhecemos, Senhor. E, Senhor Deus, com temor e tremor, entendemos também, Senhor, que não é só pelo conhecer, porque este Saulo conhecia. Mas quando ele se encontrou contigo, então ele foi mudado. Eu oro, Senhor Deus, que nesta noite cada irmão que está presente e cada um que me escuta pela internet ou por qualquer outro meio, eu oro, Pai, que não seja assim com ele. Que ele conheça, ainda que conheça de verdade o Senhor, que conheça-te como tu és, o mesmo ontem, hoje, eternamente, não um Deus da história, mas um Deus que está vivo agora entre nós. Eu oro que não conheçamos só tu de palavras, de teoria, mas em verdade, porque a hora da prova virá e nós precisaremos de ti, Senhor. Por isso, enquanto tudo vai bem, Senhor, nos concede conhecer e prosseguir em conhecer-te. E quando a prova chegar, Senhor, nos dá coragem para vencermos o inimigo e não recuarmos na batalha. Eu oro por essas coisas. Que o último eleito venha. Que a mensagem alcance o seu coração. E que tua noiva esteja pronta para ir no arrebatamento na tua vinda. E obrigado, Senhor, porque em breves dias, irremediavelmente, Senhor, irresistivelmente, não temos como resistir, nós estamos voltando para ti, Senhor. A cada hora que o ponteiro marca, estamos mais perto do Senhor. Nos encontraremos contigo, ó Pai, de uma maneira ou de outra. Estamos aqui preocupados em estarmos corretos quando nos encontrarmos contigo. Nos dá graça, nos dá esta vitória. E que sejamos, Senhor Deus, como Abraão, teus amigos. Pedimos isto, Pai, orando por todos em todo lugar, Senhor. Que a salvação, que a tua graça, que a misericórdia, que a cura que vem para aqueles que creem em ti, Senhor, porque a cura nos foi dada lá no Calvário. Venha sobre cada um que me escutou agora nesta mensagem. Abençoe cada lar, cada irmão, cada irmã, cada um que deixamos em casa, nossos amigos, amados, familiares. Ó Deus, nos ajuda a sermos luz. Como a luz cercou Paulo e foi ensinado a Paulo o que fazer, Paulo depois se tornou a luz para os gentios e ensinou os gentios o que deviam fazer, a nós o que fazer, Pai. Que agora sejamos nós, aqueles que doemos essa mesma luz e que ensinemos a outros como te conhecer. Nos dá graça, põe tua palavra em nossos lábios e nos dá condições de irmos e levar o Evangelho mais adiante. Em teu próprio nome, ó Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Deus seja louvado. Vamos em paz. Aleluia.